O resto é tudo perdido. Professor, eu vou repetir aqui, porque eu esqueci de mandar pra o resto é tudo perdido. Vamos ver aqui, ó. Preste atenção. Deixa eu só recapitular aqui então. Preste atenção, ó. Preste atenção. Massa de ar, então, é um dos fatores climáticos, assim como altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, corrente marítima e massa de ar. Corrente marítima eu vou falar ainda. Então, massa de ar é o gigantesco bloco de ar atmosférico com características do seu local de origem. Que características são essas? Pressão, temperatura e umidade. Normalmente, massa de ar continental é seca, massa de ar oceânica é úmida, tá? Com algumas exceções. Então, vou recapitular aqui de novo. A massa, olha só a posição. O local de origem da massa. No Brasil, por exemplo, são 5. Beleza? Então, a massa polar atlântica, polar é fria, conforme vocês falaram. Fria e úmida. Fria por ser polar, úmida por ser atlântica, oceânica. Massa tropical continental. Ela é quente por ser tropical e seca por ser continental. Agora, a massa tropical atlântica, ela é quente e úmida por ser tropical, presta atenção, ó. E úmida por ser atlântica. Agora preste atenção. Preste atenção. A massa equatorial atlântica, linha do Equador, quente ou fria? Quente. Linha do Equador é a mais quente. Então, ó, equatorial, então é quente. Ele é úmida ou seca? Úmida. Úmida. Atlântica. Úmida. Ela é úmida. Bem úmida. É úmida de novo. Quente e úmida de novo. Então preste atenção. Agora, ó, a massa equatorial continental. Quente e úmida. Agora, ela é quente ou fria? Quente. Ela é quente. Ela é continental. Ela é seca ou úmida? Seca. Aí que tá, presta atenção. Lembra dessa exceção aqui? Foi exceção. Então, ela é úmida mesmo sendo continental. Certo? Então, ó, ela é quente e úmida. Por quê? Por que que ela é úmida mesmo sendo continental? Pergunta. Por que que essa massa de ar, mesmo sendo continental, é bem úmida? É continental. Ó, lembrando que aqui, olha só, lembrando que aqui, ó, aqui você vai ter Venezuela, aqui está dentro do continente. É porque a massa de ar. Por causa da floresta amazônica. Isso. Então, ó, preste atenção. Presta atenção. Tá, né? Tá pesquisando.
Ela é úmida, mesmo sendo... Ela é úmida, mesmo sendo continental, por causa da floresta amazônica. Aqui, nessa região aqui, você tem uma floresta extremamente úmida. Normalmente, florestas equatoriais são úmidas. A floresta amazônica é a mais úmida, é extremamente úmida. A umidade relativa do ar está sempre acima de 80, 90. Por quê? Você vai ter rios caudalosos. Vira para frente, vira para frente. Vira para frente, para frente. Rios caudalosos, ou seja, rios gigantescos. Ó, com muita água. Rio Madeira, Rio Xingu, Rio Amazonas. São vários rios com muita água. Só, quando ele estava falando de hidrologia, presta atenção. Tem certas partes do Rio Amazonas que você está numa margem e não consegue ver a outra. Parece que você está de frente para o mar, mas na verdade é um rio. Por quê? Porque tem muita, ele é muito extenso, muito largo também. Então tem muita água. Lembrando que aqui, linha do Equador, tem muita incidência solar. Então, ó, muita água com muita incidência solar vai ser o quê? Vai resultar em muita evaporação. E sem contar que você vai ter muita evapotranspiração da floresta. É uma floresta extremamente densa, com árvores de grande porte. Lembra que uma árvore lá, ó, de grande porte da floresta amazônica pode lançar para a atmosfera mais de 300 litros de água por dia. Uma árvore. Imagina a floresta inteira. Para de falar! Imagina a floresta inteira. Então essa região aqui, ó, produz uma umidade gigantesca. Tanto é que aqui tem os chamados rios voadores. Já ouviu falar nessa expressão? Rios voadores é a quantidade de ar úmido presente ali. Muita água. Então, mesmo sendo continental, ela é úmida. E essa umidade influencia quase que a América do Sul inteira. Certo? Por causa dos rios e por causa da floresta. Então, ela é quente e úmida. Tá? Aí aqui você pode colocar, ó. Você falou fria, é úmida. Você falou fria. Falou fria. Falou fria. Exceção. A floresta. A floresta amazônica. Anota aí. A floresta amazônica. Copiar? Não esqueça de completar isso aqui, hein? Foi? Então, olha só. Preste atenção. Por isso que
Por isso a preocupação, pessoal atrás, por isso a preocupação com o desmatamento da floresta amazônica. Primeiro, 10% de toda a biodiversidade do planeta, e eu estou falando de fauna, flora, ou seja, insetos, peixes, mamíferos, aves, répteis, eu estou falando de tudo. 10% de toda a biodiversidade do planeta está aqui. 1 em cada 10 de qualquer coisa, qualquer espécie está aqui. Então, primeira preocupação, se você desmatar essa fauna, essa flora, já era. Boa parte dela. O segundo ponto é o clima. Por quê? Tem esse clima extremamente úmido e quente devido à floresta em pé. Se você derruba essa floresta, ou derruba pelo menos boa parte dela, obviamente não vai gerar essa umidade. E não vai, tipo assim, eu vou desmatar, daqui a 20 anos vai estar de novo. Não vai. Não vai. Então, existe, por exemplo, algumas pesquisas, alguns indícios que falam o seguinte: se você desmatar a floresta, o centro-oeste, por exemplo, pode virar um deserto ou uma área semiárida. Então, a umidade, sem contar o seguinte, se você desmatar a floresta, os rios vão diminuir a vazão, com certeza. Vão ficar mais assoreados, o ciclo hidrológico vai ser interrompido, vai ser modificado, vai ser alterado. Obviamente que a umidade vai mudar. Certo? Então a preocupação da floresta amazônica é com toda a biodiversidade, sim, mas também com o clima que ela produz. Tá? Não é aquele papo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso aí não, isso é mentira. Tá? Porque tudo que ela produz, ela mesma consome praticamente. Mas a preocupação é biodiversidade e o clima. Certo? Essa é a preocupação para não desmatar a floresta. Então, ó, as massas de ar são 5. Repetindo, ó, massa polar atlântica, massa tropical atlântica, massa tropical continental, massa equatorial atlântica e massa equatorial continental. As características estão aqui. Só lembrar, ó, não é para decorar. Pelo nome, massa polar atlântica, você já sabe onde ela se forma. E você já sabe, pelo nome, a característica dela. A massa equatorial atlântica, você já sabe onde se forma. Só se pode formar onde? Na linha do Equador, no Oceano Atlântico. E a característica tu também já sabe. Entenderam? Agora a última. A última, que é a corrente marítima. Tá? Corrente marítima. Abra um livro aí. No fim. Página 39. Preste atenção, ó. Corrente marítima. Imagina. Isso aqui, não precisa desenhar não. Isso aqui, atmosfera. Blocos de ar, atmosfera. Agora, corrente marítima é como, ó, entre várias aspas aqui, é como se fossem rios dentro do oceano. Como se fossem rios dentro do oceano. Da mesma forma, dependendo do local que se forma, vai levar também suas características. Quais? Principalmente, ó, pressão, temperatura e salinidade.
Ó, presta atenção. Então, obviamente, se essa corrente se formar perto da linha do Equador, no mar, perto da linha do Equador, essa corrente vai ser quente. Se ela se formar no polo, vai ser fria. Beleza? Se tiver contato com degelo, ela vai ser menos salina. Se ela tiver ali, ó, mais a linha do Equador, vai ser mais salgada. Então, dependendo de onde ela se formar, a origem dela, dessa corrente marítima, vai ter pressão, vai ter temperatura e salinidade diferentes. O que mais interessa no clima é a temperatura, certo? A temperatura vai ser importantíssima para definir o clima. Aí aqui, vou dar dois exemplos bem clássicos. Bem clássicos. Primeiro, a que influencia aqui a América do Sul. Presta atenção, ó. Uma corrente que influencia a América do Sul. Só que aqui, ó, olha só o que eu falei. Vai ter influência de dois fatores climáticos. A corrente e a altitude. Corrente marítima e altitude. Presta atenção. Já ouviram falar no deserto do Atacama? Sim. Deserto do Atacama, ele fica aqui, ó, a oeste da América do Sul. Pega a parte ali da Argentina, do Chile. Falta 40 minutos. Yeah. Presta atenção. Tem gente falando. O deserto do Atacama, ele é muito peculiar, por quê? Porque normalmente áreas perto do litoral tem floresta, umidade, tem um clima mais ameno. Qualquer local perto do litoral. O deserto do Atacama, ele está perto do litoral e é deserto, um dos desertos mais secos do planeta. Já ficou décadas ali sem cair uma gota d'água. Até mais mesmo que o deserto do Saara, por exemplo. Ele é extremamente seco. O que é particular dele é perto do litoral. Isso é muito difícil. Toda a área litorânea do Brasil, por exemplo, é um clima extremamente fresco, úmido, porque tem esses ventos úmidos do oceano. O deserto do Atacama não. É um deserto litorâneo, praticamente, perto do litoral, por dois fatores. Presta atenção aqui. Dois fatores. A corrente de Humboldt é uma corrente que vem daqui, ó. Aqui é a América do Sul, uma corrente que vem lá da Antártica. Então é uma corrente extremamente fria. Ela pode chegar ali, ó, 5, 6, 7 graus abaixo das correntes mais frias. Ela é a corrente mais fria do planeta. Corrente de Humboldt. O que vai acontecer? Ó, essa corrente aqui, você tem áreas tropicais. Para essa água evaporar, ela precisa estar quente, né? A água do oceano, ela esquenta, mas não é toda a água. É a primeira lâmina d'água ali, ó, que vai evaporar. É bem pouquinho, mas imagina o oceano inteiro. Certo? Quando essa corrente, presta atenção, ela entra em contato com essa água, vai resfriar a água e o ambiente também. Você imagina, aqui, olha só, nuvens carregadas aqui, certo? Essa nuvem, esse vapor d'água na nuvem aqui, para continuar em forma de vapor, precisa estar quente, não precisa? Quando olha só, quando essa nuvem entra em contato com uma atmosfera mais fria, devido ao resfriamento da corrente Humboldt, a corrente Humboldt ela vai resfriar toda essa atmosfera aqui.
quando esse ar ele perde temperatura, vai acontecer o quê? A precipitação. Vai precipitar, vai chover. Vai chover no continente? Não, vai chover no mar. Então, ó, tá vindo uma massa de ar quente e úmida. Aí entra em contato com uma atmosfera fria. Fria por causa de quê? Por causa da corrente Humboldt, que resfria essa atmosfera. Essa massa de ar mais quente vai se resfriar. E quando se resfria, condensa. Quando vocês estão fazendo arroz, quem faz arroz aqui? Vocês estão fazendo arroz. A água do arroz está quente demais. Vai evaporar. A evaporação, ó, saída do estado líquido para o estado gasoso. Quando esse vapor entra em contato com a panela, com a tampa da panela mais fria, acontece o quê? Vai condensar, não vai? Entra em contato, o vapor vira água de novo, né? Porque entrou em contato com a panela mais fria, com a tampa da panela mais fria. Então, ó, presta atenção. Então, esse vapor d'água mais quente, quando entra em contato com uma atmosfera mais fria, por causa da corrente, vai condensar. Só que vai condensar, vai chover no mar. Aquela água que era para ser distribuída no continente cai no mar. E às vezes, essa corrente marítima resfria a água, que vai evitar a evaporação. Troca ele para cá. Você, vem para cá. Fica no lugar do outro. Pera. Tá fazendo teu arroz lá, vai começar a ferver, aí tu tá com um copo de água gelada, vai acontecer o quê? Vai parar de ferver, né? Tá começando a ferver, vai ferver água. Não vai ter, não vai o quê? Não vai evaporar, não é? Aqui é a mesma coisa. As águas estão começando a ficar quentes, chega a corrente de Humboldt e resfria. Não vai ter evaporação. Se não tem evaporação, não tem chuva. Então, ó, não evapora ou evapora, mas essa massa de ar quente encontra um ambiente mais frio. E aí força a condensação. Força a precipitação, a chuva cai no mar. Essa chuva não chega no continente. Resultado, deserto atacando aqui. Mas, por que não pode vir do outro lado? Aí outro fator. Ó, o deserto do Atacama tem dois fatores. A corrente de Humboldt, corrente marítima de Humboldt, e os Andes. Presta atenção. A Cordilheira dos Andes vai impedir a entrada dos ventos úmidos da floresta amazônica. Você tem a floresta amazônica aqui, toda uma umidade gigantesca, só que quando vai para oeste, encontra uma barreira aqui. Para de conversar. Pô, eu tô olhando, tem que pedir. Todo esse vento úmido que vem daqui encontra uma barreira.
Quando encontra essa barreira, sobe, mesma coisa. Encontra temperaturas mais frias, precipita. Então, não tem umidade vinda daqui e não tem umidade vinda daqui. O resultado, área desértica. É o deserto do Atacama aqui. Atacama. Então, o deserto do Atacama é um exemplo como uma corrente marítima pode influenciar, é um fator importante para determinar o clima de um local. Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massa de ar e corrente marítima. Outro exemplo clássico de corrente marítima é a corrente do Golfo. A corrente do Golfo nasce ali, ó, a leste do México, dos Estados Unidos, e é uma corrente quente. Ela vai em direção à Europa e ela vai amenizar o inverno europeu, do oeste europeu. Se não tivesse a corrente do Golfo, a Europa teria um inverno muito mais rigoroso. Inclusive, ela impede o congelamento das águas. Então, a corrente do Golfo, que nasce, se desenvolve lá na América, aqui na América, leva águas quentes para o inverno europeu. Então, corrente marítima influencia muito o clima do planeta inteiro. Trabalhamos, ó, basicamente todos os fatores. De novo, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas e massa de ar. Tem também vegetação. Mas eu falei aqui como a vegetação influencia bastante também no clima. Alguma dúvida? Capítulo 1 e capítulo 2, base do simulado de vocês. Falei. Vai ser isso, basicamente, fatores climáticos que vai cair no simulado de vocês. Certo? Já tem data já, né? Fechei.